Quando os ímpios ressuscitarem, o que acontecerá com eles? Sofrerão eternamente o juízo divino ou serão exterminados para sempre? O que as Escrituras nos diz sobre esse assunto? É isso que eu quero mostrar para você. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Nós temos aqui o compromisso de te levar a compreender as Escrituras sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das Escrituras Sagradas. Esta é também a forma original de entendimento dos textos sagrados. Não existe outra. Então os aniquilacionistas, incluindo os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, eles usam Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28 como prova para a aniquilação da alma. Segundo eles, se Yeshua não quisesse dizer que a alma é aniquilada, ele não teria usado a palavra destruir no texto que eu vou mostrar para vocês. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no lago de fogo eterno. Matitiahu, capítulo 10, versículo 28. Bom, agora nós precisamos analisar a palavra destruir em Matitiahu, capítulo 10, versículo 28. Palavra essa que é derivada da palavra grega apolome, que é usada 92 vezes nos escritos nazarenos. Os escritos nazarenos é conhecido dentro do cristianismo por Novo Testamento. Este termo é traduzido como perecer, destruir, perder, extraviar. Embora seja verdade que, ocasionalmente, apolomia é usado para significar a morte, por isso a necessidade de realizar a exegese correta do texto, analisando todo o contexto, Matitiahu, capítulo 2, versículo 13, capítulo 8, versículo 25 e capítulo 26, verso 52, na maioria das vezes, simplesmente significa a ideia de sofrer uma perda de bem-estar e a perda de ser abençoado. Em Lucas capítulo 15, Yeshua falou da ovelha perdida, Apolonum, mas não aniquilada. E nesse mesmo capítulo ele contou a parábola também do filho pródigo que estava perdida, Apolome, não extinguida. Os odres dos quais Yeshua falou em Matitiahu, capítulo 9, versículo 17, não passaram para a inexistência, mas foram arruinados. Yeshua não veio procurar e salvar aqueles que não existiam, antes ele veio para salvar aqueles que estavam vivos fisicamente, mas arruinados espiritualmente pelo pecado. Isso é, perdidos, palavra grega apolome, que aparece aqui. Lucas capítulo 19, verso 10. O apóstolo Paulo ele também afirmou que o evangelho é velado para aqueles que estão perecendo. Apolome no pecado, mas que de fato estão vivos, não foram aniquilados. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Então, considerando o fato de que mesmo quando apolomir, usado para significar morte, aqui em Matitiahu, a aniquilação total da pessoa não está em consideração, pois ainda a alma estaria viva. Portanto, pode-se concluir, com razão, que não há uma única instância nos escritos nazarenos onde apolome significa aniquilação total no sentido mais estrito da palavra. As escrituras claramente ensinam que aqueles que no julgamento serão destruídos por causa de suas iniquidades serão como a besta que vai à perdição. A palavra grega aqui é apoleia, Apocalipse 17, versículo 8 ao 11. No lago de fogo e enxofre, onde eles serão não aniquilados, mas atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 17, do 8 ao 11. Essa destruição não equivale à aniquilação. Os estudiosos gregos respeitados também não concordam com a posição dos aniquilacionistas que o termo grego subjacente à nossa palavra destruir, em Matitiahu, capítulo 10, versículo 28, significa aniquilação. Eu vou mostrar para você algumas explicações de dicionários importantes da língua hebraica e grega. Um destes é esse importante dicionário aqui, o dicionário Vine. A palavra grega encontrada aqui no dicionário Vine
na sua exposição exegética, diz o seguinte: a ideia não é extinção, mas ruína, perda, não de ser, mas de bem-estar. Outro importante dicionário, Robertson, um comentarista, ele acrescentou que destruir aqui não é aniquilação, mas castigo eterno em Gehenna. No importante dicionário Testament Nauswille, de Brodmann, o lexicógrafo Joseph Tainer concordou com essas avaliações, dizendo que destruir, em Mateus capítulo 10, versículo 28, significa metaforicamente dedicar ou entregar alguém à miséria eterna. É lógico concluir que a sua definição de apolome só poderia ser o resultado de um conhecimento informado do verdadeiro significado desta palavra. Mesmo quando nós usamos a palavra destruir nos tempos modernos, muitas vezes significa algo além da aniquilação. Vou dar um exemplo para você. Suponha que um casal envolvido em um acidente de carro diga a alguém que seu carro foi totalmente destruído. Essa pessoa pensaria que o carro do casal saiu da existência ou deixou de existir durante aquele acidente? É lógico que não. Quando um jornalista esportivo aborda um jogo de futebol dizendo que um time está destruindo o outro, alguém entenderia essa expressão destruir como significado de aniquilar? Certamente que não, queridos. Assim, destruir frequentemente significa algo além de exterminar. No conhecido texto paralelo a Matitiarro, Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas registrou o seguinte: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no lago de fogo. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Vê-se, portanto, aqui que ser destruído equivale a ser lançado no lago de fogo, como os escritos nazarenos indicam que o lago de fogo é o lugar de tormento eterno. Matitiarro 25 e 41, e que esse lugar de tormento eterno nunca será extinto, e é a morada futura dos ímpios, onde eles sofrerão castigo eterno. Podemos saber que ser destruído no Gehinnom é equivalente a sofrer a punição e o castigo eterno. Como podemos ver aqui, amigos, com clareza, o dogma do aniquilacionismo da alma, ensinado pelos adventistas e testemunhas de Jeová, não é de origem bíblica, e sim mais um dogma humano que surge com intérpretes cristãos, e não como um ensinamento messiânico ou apostólico. Por isso, eu te oriento a pesquisar e estudar um pouco mais sobre esse assunto, a buscar entender segundo a luz das Escrituras, pela revelação do Espírito do Santo, e não através dos inúmeros ensinamentos religiosos que foram passados para você. Primeiro, para que a nossa mente seja desconstruída de todo dogma, sofisma, mentira e religiosidade que um dia foi nos ensinado, é preciso ter uma comunhão muito profunda com o Espírito do Santo. E se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se o nosso conteúdo for relevante para você, não deixe de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.